Bom dia. Prefeito de Governador Edson Lobão pode ser afastado por desvio de dinheiro da educação. Campanha chama a atenção para número alto de mortes súbitas. No estúdio vamos falar sobre a prevenção e o combate ao bullying e mais futebol e os gols da vitória do Sampaio em cima do Atlético Goianiense. Hoje é 11 de novembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor notificou 2 postos de combustíveis na capital. O primeiro localizado no Coapan e o segundo no bairro do Coroado. Ambos estavam praticando sem justificativa valores acima dos que foram informados ao PROCON e constataram também irregularidades nos locais. Foi determinada a adequação imediata dos preços e os postos de combustíveis devem enviar ao PROCON semanalmente o valor previsto dos preços a serem praticados em relação aos combustíveis comercializados para a semana seguinte, sob pena de multa de R$1.000, caso a determinação não seja cumprida. E o Ministério Público pediu o afastamento do prefeito de Governador Edson Lobão, na região sul do estado. A ação é motivada pelos inúmeros problemas na saúde e também na educação. Em apenas 4 dias, foram 2 tentativas de afastar do cargo o prefeito Evandro Viana. O primeiro pedido de afastamento foi derrotado na Câmara de Vereadores por 7-4. O segundo, do Ministério Público, que também inclui o secretário de Saúde, Dorival Rodrigues, poderá ser julgado nos próximos dias. Venda ilegal de uma área pública e segundo, foram transferências, empenhos de pagamento de dinheiro do Fundeb, totalizando R$100.000. O município de Governador Edson Lobão, a 30 quilômetros de Imperatriz, é pequeno. Menos de 20 mil habitantes, mas coleciona uma série de problemas. A saúde está acabada, né? Como é que dizer? Está na UTI. Os vereadores também denunciam o descaso com obras, como esta creche iniciada em 2011 com recursos do governo federal. Pronta, poderia atender até 600 crianças, mas, pelo jeito, longe de ser concluída. O mato está invadindo o terreno onde a construção foi iniciada. Esse é um dos cenários aqui de Governador Edson Lobão. Na sede da Prefeitura de Governador Edson Lobão, não encontramos o prefeito Evandro Viana. O prédio estava fechado. E as consultas ao 6º lote de restituições do Imposto de Renda 2015 já estão disponíveis. Os valores serão pagos em 16 de novembro e as consultas poderão ser feitas no site da Receita ou pelo telefone 146, opção 3, ou também por aplicativo para dispositivos móveis. As restituições virão corrigidas em 7,57%, índice correspondente à variação da taxa básica de juros entre maio e novembro de 2015. E ainda falando em economia, a Bovespa teve alta de 0,03% aos 46.206 pontos. O dólar teve queda de 0,22% e vale R$ 3,79. O peso teve queda de 1,08, cotado a 39 centavos. O euro teve queda de 1,33 e vale R$ 4,03. E a seguir vamos falar sobre a prevenção e combate ao bullying e ainda tem futebol e os gols da vitória do Sampaio em cima do Atlético Goianiense. Agora são 7h37. O Bom Dia Maranhão volta já. Moradores do bairro da Aurora ficaram apavorados depois que souberam que uma unidade prisional será instalada no bairro. Revoltados, eles promoveram um protesto para tentar evitar o início das obras de reforma do prédio, que vai abrigar uma unidade da Fundação da Criança e do Adolescente. Cerca de 50 moradores da área da Aurora se concentraram em frente ao prédio que, segundo eles, o governo tem a ideia de inaugurar uma unidade para abrigar menores infratores. A população não aceita. Esse mesmo local que o senhor alugou para um presídio, o senhor poderia alugar para botar uma creche, o senhor poderia alugar para botar uma escola, o senhor poderia alugar para botar um posto de saúde. Agora o senhor vai nos dar um presídio de presente de 2016.
Preocupados com a situação de insegurança em toda São Luís e no bairro da Aurora não é diferente, os moradores fizeram um abaixo-assinado contra a instalação da unidade prisional. Mais de 2.000 assinaturas foram coletadas. Dona Angelita mora há mais de 30 anos no bairro. Ela está revoltada com a possibilidade de inauguração do presídio. É impossível, é inadmissível uma situação dessa aqui para nós. Nós já não podemos sentar na porta à noite, que é assaltado, ninguém pode sair com o celular, que já está a violência. Mas se ele for colocar esse negócio aqui, essa fé bem aqui, eu não sei o que é, nós não vamos ter paz. Um dia de rebelião, hein? São invadidas as nossas casas. Seu Raimundo mora em frente ao prédio. Ele é um dos mais apavorados com a possível inauguração do presídio. Aqui pode botar um asilo de idoso, pode botar a farmácia de medicamento aí, que não tem lugar, que eu sou acostumado a levar pessoas, uma hora está num lugar, hora está em outro, uma UPA, qualquer coisa que ajude. Agora nós não aceitamos esse presídio aí. Se ele quer ajudar mas que esse some milhões no bem, não no mal. Segundo os moradores, as obras no local já tiveram início. A preocupação aumenta porque ao fundo existe um outro presídio, a CCPJ do Anil. Tem muito jovem aqui que está precisando de um local desse, mas não para botar segurança, para servir de presídio para as crianças. Tem que botar uma coisa de formação para os jovens daqui, não trazer insegurança, basta já. E olha só, em nota, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos disse que o prédio está em fase de adaptação, sendo devidamente dotado conforme a legislação de condições físicas, equipe técnica especializada, infraestrutura adequada e equipamentos de segurança, não representando em nenhuma hipótese qualquer risco para a comunidade do entorno. Já a FUNAC está em contato com os moradores do bairro da Aurora para o agendamento de uma reunião para falar também sobre o assunto. Sancionada a lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. A nova lei passa a vigorar em 90 dias. Sobre o assunto, eu converso agora com Artenira Silva Sawaia, que é pós-doutora em psicologia. Bom dia, Artenira. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. A gente começou ainda mostrando uma situação lá num protesto que aconteceu no bairro da Aurora. Eu queria que a gente começasse, antes de entrar no bullying especificamente, que você falasse rapidamente sobre essa possibilidade de uma casa para abrigar crianças e adolescentes nesse bairro, que a gente percebeu que a população não ficou nada satisfeita. Isso reflete principalmente na falta de segurança? Olha, eu acho que o sentimento da população é de falta de segurança no geral, mas eu realmente acho lamentável que a gente já tenha esse nível de rejeição ao menor que cometeu um ato infracional, porque como qualquer outra criança ou outro adolescente, ele é prioridade constitucional absoluta e a população deveria estar preocupada com o acompanhamento devido deste menor para que ele não volte a cometer ato infracional e para que ele possa efetivamente ter o seu futuro garantido. É lamentável que a gente tenha sempre essa reação da população em relação a achar que ele é absolutamente perigoso ou que ele não é possível que ele se recupere. A gente tem que estar preocupado em oferecer a ele o que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza para que ele possa efetivamente sair da vida do crime e adentrar um futuro que ele merece e a ele é constitucionalmente garantido. Talvez por conta da quantidade de fugas já registradas, a população acaba ficando um pouco temerosa e com muito medo de que, de repente, esses jovens, esses adolescentes fujam dessas unidades prisionais e acabam atrapalhando ali, possivelmente, o sossego das pessoas que moram próximo. Mas eu acho que é muito importante que a gente conheça esse adolescente. Quem é o adolescente que comete ato infracional? Que dificuldades ele tem? Que violação de direitos ele passa? O que nós precisamos garantir para ele, enquanto cidadão e enquanto Estado, para que ele possa efetivamente sair desse contexto de crime? E aí, quando a gente fala em conhecer o adolescente, a gente acaba entrando já no outro assunto, que é o bullying. E aí, o bullying, muitas pessoas acham parecido com a brincadeira. E aí eu pergunto para a senhora, qual a diferença do bullying para uma brincadeira? É uma diferença absolutamente fundamental. Brincadeira é tudo que tem como consequência um sentimento positivo nas partes que estão brincando.
passa a ser bullying e passa a ser uma violação à dignidade e ao respeito que toda criança e o adolescente tem direito se você emite uma dita brincadeira que gera constrangimento, gera desconforto. Então, o limite entre a brincadeira e o bullying é o resultado, é a consequência, é o sentimento que esse sujeito tem a partir daquele contexto. E aí você fala de resultado. Então, o bullying ele tem um resultado diferente para a menina e para o menino. Porque são agressões, são bullying diferentes, eu poderia dizer assim? Eu vou te dizer que toda situação de desrespeito humano ou que gera, né, uma violação à dignidade daquele sujeito vai ter como consequência algum nível de agressão no sujeito que sofreu o bullying ou sofreu a violação. Essa agressão ela pode ser uma autoagressão ou ela pode ser uma agressão em relação ao outro. Em relação ao gênero, de fato, a gente vai encontrar diferenças muito severas. Porque a menina, por exemplo, desde muito cedo, ela sofre violência psicológica e moral. Então, o simples fato de uma outra adolescente ou alguém chamar uma menina de gostosa, né, ou olhá-la de uma forma assediante, pode constrangê-la e colocá-la numa situação de temor. Então, isto aqui é um desrespeito, uma violação à dignidade dessa menina. Até porque é gostoso. Por exemplo, comida, é pizza. Né? Pizza, Hambúrguer. feijoada, é gostoso. Mas mulheres são bonitas. E não é em qualquer momento ou em qualquer lugar que ela quer ser assediada, né, para poder ter a sua beleza física ressaltada, por exemplo. Então, os meninos sofrem bullying e normalmente você ataca determinados tipos de comportamento ou aparência física desse menino. E a menina sofre bullying muito voltada à sua aparência física e ao seu comportamento sexual. Então, por exemplo, se ela teve mais de 1 ou 2, 3 namorados, aí você vai colocá-la como a piriguete da turma. Né? Já é algo pejorativo. Tá. Inclusive, né, características muito positivas que deveriam ser enaltecidas, como, por exemplo, gostar muito de ler, gostar muito de estudar, pode gerar o bullying de é o nerd, é o antissocial, é o inadaptável. Então, lembrando que a lei do bullying, ela vai estar também respaldando 2 outras legislações que já existem. Que é a lei da Maria da Penha. Exatamente. E o Estatuto também da Criança e do Adolescente. Lembrando que a lei Maria da Penha já tem quase 10 anos e o Estatuto tem 25 anos. E se a gente respeitasse a criança e o adolescente enquanto prioridade absoluta, um cidadão que é sujeito de direitos e não objeto de direitos, nós trataríamos essa criança e esse adolescente e nós ensinaríamos os nossos filhos e outras crianças e outros adolescentes a tratarem os seus pares com respeito, ressaltando um direito fundamental que é dignidade, ser tratado com dignidade e não com supostas brincadeiras que levem ao constrangimento, à dificuldade de socialização, que acabem fazendo com que a produção acadêmica e o desempenho escolar dessa criança seja rebaixado. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante isso. A Lei Maria da Penha vem falando da violência psicológica e moral contra meninas, porque mulheres são sujeitos do momento que nascem ao momento que morrem. E agora a Lei do Bullying vem dizendo, olha, é grave, o ambiente escolar precisa estar atento e precisa estar atento porque a ocorrência de violações de direitos que acabam deixando a criança e o adolescente se sentindo desrespeitado, vão inclusive comprometer o desenvolvimento escolar dessa criança. Primeiro que mulher não é gostosa, mulher é bonita, né? Exatamente. E aí a gente fica falando dessa questão de causadores da morte. E o bullying aí, em países de primeiro mundo, está entre os maiores causadores de morte, é isso mesmo? É uma questão muito interessante, porque, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de assassinatos de mulheres, a gente se preocupa com o feminicídio. Sim. Com a morte da mulher, a morte física da mulher. Mas vamos entender que a morte da mulher, ela não é só física. Ela é uma morte diária, ela é uma morte em vida, na medida em que, da hora que ela acorda, que ela pega o ônibus, a hora que ela volta, ela sofre reiteradas agressões. Sim. O bullying é uma agressão reiterada, normalmente acontecendo em ambientes escolares, e no momento em que aquele adolescente, que é o alvo do bullying, não consegue reagir à situação a contento, ele vai acumulando em si a possibilidade de reagir agressivamente. Então, isso pode levar, por exemplo, a um suicídio ou a homicídios, né? Você tem uma agressão contida que pode gerar uma reação absolutamente inusitada, então, né? Por conta dele estar acumulando e reprimindo aquela pressão. Então, sofrida. só para a gente entender melhor, o adolescente ou a criança que de repente sofreu bullying lá na infância e não foi tratado da maneira como deveria ser, ele pode se tornar um adulto agressivo, por exemplo. Sem dúvida alguma.
Tá? Porque nós aprendemos a nos relacionar. O comportamento de violência, ele não é herdado, ele não é filogenético. Nós aprendemos ao longo da vida a sermos violentos ou solidários, generosos ou provocativos. Então, no momento em que eu passei a minha adolescência ou a minha infância sendo provocada, sendo agredida, dentro ou fora de casa, né? E aí nos dois espaços mais importantes para uma criança e para um adolescente, que é o ambiente doméstico e o ambiente escolar, eu vou tendo uma possibilidade de me defender futuramente ou mesmo durante esses períodos de desenvolvimento psicossocial de forma agressiva. Eu passo a não confiar, eu fico esperando uma situação de agressão do ambiente, então eu me defendo agressivamente também. É muito sério, é muito grave e as pessoas precisam aprender efetivamente a se comportarem respeitando a dignidade do outro. E pai, mãe e professores na escola sendo exemplos e ensinando crianças e adolescentes a respeitarem aos outros, os colegas, os pares, especialmente. É de pequeno que se faz os grandes. Necessariamente. Olha, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a Artenira Silva Sawaia, que é pós-doutora em psicologia. Obrigada e bom dia. Eu te agradeço. Bom dia para você também. E a seguir, os gols da vitória do Sampaio em cima do Atlético Goianiense. 7h52, não sai daí. O Bom Dia Maranhão volta já. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma grande massa de ar seco predomina e garante um dia de sol e tempo firme na maior parte do Nordeste. No oeste e norte do Maranhão, as pancadas de chuva são esperadas entre a tarde e a noite. Em Barreirinhas, Bacabal e Itapé-Curumirim, a máxima prevista é de 33 graus. Em Balsas, 39 e Imperatriz, 40 graus. Caxias, 38 e em São Luís os termômetros devem oscilar entre 25 e 32 graus. E em comemoração à campanha Coração na Batida Certa, ações envolvendo esclarecimentos sobre arritmias cardíacas e consequências do AVC estão sendo realizadas na capital. Seu Antônio José não pensou duas vezes em se submeter a testes de glicemia e colesterol. O procedimento é simples, basta uma furadinha no dedo e pronto. O resultado sai em poucos minutos. Quanto à saúde do taxista, tudo em ordem. Sempre bom, né? Você ter um acompanhamento. Mas eu estou nessa idade já, dos 40 já, então a gente tem sempre bom de fazer exame periódico, né? E a oportunidade, né? Dona Maria Irene é hipertensa. Por isso, todo cuidado é pouco com a pressão arterial. 3 vezes na semana, porque eu venho fazer o exercício, aí eu verifico. Eu tenho tudo anotadinho. Até o dia 12 de novembro segue a campanha Coração na Batida Certa. As equipes de saúde realizam os procedimentos simples gratuitamente nesta academia que fica no bairro do Renascença. Todas as atividades que estão acontecendo aqui no local têm como objetivo alertar a população sobre os problemas relacionados ao coração, principalmente a arritmia cardíaca. Problemas que em muitos casos aparecem de forma silenciosa, mas que se o indivíduo não tomar o cuidado necessário, pode levar até a morte. Estamos fazendo a bioimpedância, que também dá um percentual de gordura. Estamos fazendo a relação cintura e quadril, que vai nos dar a possibilidade de ver se a pessoa está em risco ou tem uma doença visceral. A campanha, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, também chama a atenção para um outro grave problema: as mortes súbitas, cada vez mais frequentes. Na grande maioria das ocorrências, estão ligadas a doenças coronarianas, mais especificamente, cerca de 85% dos casos. A gente precisa fazer essa avaliação, esse paciente precisa ser avaliado, porque a maioria das causas de morte súbita são causas detectáveis, né? E, portanto, não foi detectado porque o médico não foi procurado. Então, é prevenível, tem como prevenir. Que bom que tem como prevenir. E agora a gente muda de assunto e fala sobre futebol. O Sampaio venceu o Atlético Goianiense por 2-0 no estádio Castelão na noite de ontem. O repórter Eduardo Ericeira tem mais informações pra gente até que enfim, hein, Eduardo? Sampaio venceu. Bom dia.
Pois é, muito bom dia, Eliene. Aqui no Estádio Castelão, diga-se de passagem, apesar do tropeço contra o Oeste aí, o Sampaio tem uma campanha impecável. Perdeu apenas para o América Mineiro, mas tem aí alguns empates que prejudicou o time na tabela, mas ontem conseguiu a reabilitação e venceu. Você acompanha aí o gol do Valber, que foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo, depois do passe do Edgar, e já no segundo tempo, depois de uma vacilada, uma bobeira da zaga do Atlético Goianiense, o Henrique, que entrou no lugar do Edgar, rolou aí para o Douglas decretar a vitória do Sampaio aos 9 minutos do segundo tempo. Depois o jogo ficou morno, o Atlético Goianiense teve algumas chances, o Sampaio também teve algumas boas chances, o técnico Léo Condé ficou satisfeito, assim como os jogadores, com a partida aí contra o Atlético Goianiense, que o time teve uma melhora muito grande, e aí agora o próximo confronto será no sábado. O time vai se representar às 15 horas de hoje, viaja já na madrugada dessa quinta-feira, 1h50 da manhã, e treina quinta e sexta-feira na parte da tarde, já no estado de São Paulo. O Sampaio, que subiu aí da 7ª para a 5ª posição, permanece a 1 ponto do G4, o quarto colocado na tabela atualmente é o Santa Cruz, com 58 pontos, o Sampaio é o 5º com 57 pontos. O confronto contra o Bragantino que ainda tem chance aí também de chegar ao G4 e consequentemente garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino também está bem, apesar de ter perdido por 3-0 para o Ceará, ocupa a 8ª colocação, confronto de 6 pontos aí no sábado às 4h30 da tarde, lá em São Paulo. O Sampaio também tem que vencer e ficar de olho em outras partidas. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Bom dia para você. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.